Antes, deixe-me conversar aqui com o Léo Figueiredo e com o Alexandre Simões. Começo por você, Simões. Essa fala do Hulk. É impressionante como o Hulk, a qualidade dele em campo e como ele é rápido no raciocínio, né? Eu confesso pra você que se pega uma pergunta de contrapé ali, não sei se eu penso rápido assim como o Hulk pensou. Ele falou, nossa, se eu... Como é que ele falou? Se eu optei o jogo, eu marcava pelo menos umas 6 faltas no Ademir. É interessante, né, que essa questão da arbitragem, o Álvaro, é uma muleta recorrente no futebol brasileiro, tá? E que isso acontece por culpa da CBF e do STJD. Porque as reclamações, em sua grande maioria, elas não têm motivo para acontecer. Mas mesmo assim todo mundo reclama, entendeu? E somado a isso, teve uma mudança de postura no meio da temporada, essa questão de comando de arbitragem, né? E o Márcio Rezende já destacou isso aqui, né, Léo? Que o CNM chegou com um estilo sul-americano de arbitragem para implantar no futebol brasileiro, com a temporada andando. Não é uma coisa fácil. Só que a gente está percebendo que os árbitros estão muito preocupados em deixar o jogo correr e agradar o CNM. E não marcar qualquer faltinha, qualquer contato físico que faz parte do jogo. Só que foi uma mudança, uma ruptura, a gente pode dizer assim, no meio da temporada. E aí ela é sempre mais sentida. Então a gente percebe que os jogos, as reclamações estão muito acima justamente por causa disso. Porque a faltinha deixou de ser marcada no futebol brasileiro. Um detalhe em cima do que o Alexandre Simões acabou de falar, Léo. Se fosse, por exemplo, o jogo Atlético e Palmeiras pela Copa Libertadores, eu acho que o Hulk não reclamaria que o Ademir tivesse sofrido falta. Porque pela Libertadores, os árbitros não marcam mesmo esse tipo de falta, então ia deixar seguir. Agora, como é num campeonato brasileiro, entende-se que aquilo ali era pra falta. Pode ser isso também ou não? Pode. Tem três situações, vou ser breve aqui, que me chamam muita atenção sobre este episódio, Hulk, Abel, arbitragem. A primeira delas, o Ademir precisa ser mais rápido, o Ademir precisa ficar mais em pé. Ele sofreu sim umas 2 ou 3 faltas hoje que não foram marcadas, mas, segunda coisa, uma arbitragem espetacular do Wilton Sampaio. Apertou espetacular, muito, controlando o jogo. Na hora que o jogo ia descambar ali, segura com o cartão. Não foi um jogo com muitos cartões. Muitas reclamações. O Hulk é um cara que fala muito com a arbitragem. O Dudu do Palmeiras fala também o tempo inteiro. O Wilton, numa classe, levou muito bem o jogo. Eu brincava com o Márcio. Foi porque o Rubens, lateral esquerdo do Atlético, jogou muito bem hoje, porque senão eu ia votar no Wilton Pereira Sampaio como melhor do jogo. Foi uma grande arbitragem e ele vai ser um dos nossos árbitros na Copa do Mundo. E a terceira coisa, cada dia que passa, eu fico mais fã do Hulk. Porque cada dia que passa, eu tomo mais birra do treinador do Palmeiras, que é um brilhante treinador, mas que é chato pra caramba. Porque a gente precisa saber ganhar, perder, empatar na vida, em tudo. O Abel, pelo jeito, só sabe ganhar. Ele reclamar da arbitragem no jogo de hoje é de uma pequeneza absurda. Ele é um brilhante treinador, brilhante. Bicampeão da Libertadores, mas é muito chato. Todo jogo o Abel toma cartão, reclama da arbitragem, sai falando na entrevista coletiva falando da arbitragem. É muito pequeno, Abel, pro tamanho que você tem, que você é e o Palmeiras também. Agora, o Hulk, sensacional, né? Não entra em polêmica, foi super elegante como treinador do Palmeiras, com a arbitragem, repito. Cada dia que passa eu fico mais fã do Hulk. E elegante também o técnico Turco Mohamed na entrevista coletiva quando perguntaram sobre a arbitragem. Isso. Ele falou que assim, o que soma? O que soma falar sobre a arbitragem? E falaram com ele, o Abel reclamou da arbitragem. O que você tem pra dizer? Ele falou que assim, Abel segue a vida dele. Ele fala, verdade, se ele quiser, né? Muito bem lembrado. Ele falou que soma falar sobre a arbitragem. Você falou um negócio que é interessante. Custa o cara numa coletiva? Custa. Até porque enfrentou o Atlético, não enfrentou uma baba. Custa numa coletiva ele falar que assim, olha, nós não conseguimos vencer porque tínhamos do outro lado um adversário com o mesmo potencial que a gente. Lutando pelo campeonato que a gente também luta. O Rafael Navarro só na cara do gol e perdeu o gol. Perdemos oportunidades, eles perderam oportunidades, criamos algumas jogadas, não deixamos eles jogar, assim como eles também não deixaram a gente jogar. E esse foi o jogo. Então a gente tinha uma bola, tentamos matar, não conseguimos. Eles tiveram uma, tentaram matar, não conseguiram. Por isso ficou 0-0. Pronto, acabou a coletiva. Custa fazer isso? Não. Ao árbitro que não marcou a falta, que deixou o Hulk apitar. Tá de brincadeira o Abel, né, velho? Tá de brincadeira. 8h32. Ô, Cláudio,
Agora sim, o Atlético joga na quarta-feira contra o Fluminense no Rio de Janeiro, no Maracanã. A programação do Galo, ô Cláudio. Muito bem, agora é o seguinte, amanhã tem treino pela manhã e na terça-feira também, porque na quarta-feira o Galo joga contra o Fluminense no Maracanã, jogo às 9h30 da noite. Para esse jogo aí, Álvaro, o técnico Turco Mohamed, ele espera contar em alguns minutos com o atacante Keno, que segundo ele não estava 100% fisicamente, por isso não veio aqui para São Paulo, né? Ficou fora do jogo. Havia a expectativa do Keno pelo menos ser relacionado para alguns minutos, o que pode acontecer no Rio de Janeiro. Se não acontecer, no sábado, o Keno já reaparece contra o Santos. O Galo joga no Mineirão sábado, 7h da noite. Guilherme Arana, a Itatiaia apurou que ele chega no Rio de Janeiro quarta pela manhã. Nesta segunda, o Arana tem tudo para ser titular aí, como vem trazendo o Wellington Campos na seleção brasileira, mas o jogo é na Ásia, do outro lado do mundo. E aí, se o Arana for para o banco de reserva, só acredito nisso. Para começar jogando contra o Fluminense, não vai ser aí, o Atlético não vai arriscar uma situação dessa com o Guilherme Arana. Agora, portanto, Damião, mais um jogo fora de casa, hein? É contra o Flu, Maracanã, quarta-feira.